Sim, esse Pulse tem um escorpião no lugar do logotipo da Fiat, porque esse era o signo de Karl Abert, um austríaco que se especializou em tunar, envenenar carros da Fiat. Só que esse Fiat Pulse Abarth ele não é um legítimo carro esportivo italiano como os outros. Ele é o primeiro Abarth criado inteiramente no Brasil. Mas será que ele honra a tradição da insígnia do escorpião? Bom, se você está chegando por aqui agora, seja bem-vindo e se inscreva no canal da Quatro Rodas. Você também pode clicar no sininho aqui embaixo para você ser notificado a cada novo vídeo. E se você quiser assinar todo o conteúdo da Quatro Rodas, é só apontar seu celular para esse QR Code aqui do meu lado. O legal é que esse carro está sendo lançado em 17 de novembro, então em teoria ele também é do signo de Escorpião. E de acordo com a minha esposa, que é a minha fonte confiável nesses assuntos, quem é do signo de Escorpião é passional, generoso, intenso e tem poder transformador. Será que essas características se aplicam a esse Pulse esportivo? Esse poder transformador começa aqui no motor, porque esse é o único Fiat Pulse com o motor 1.3 GSE Turbo, que tem seus 185 cavalos, 27,5 kgfm de torque, então são 53 cavalos a mais do que 1.0 turbo, 7 kg a mais de torque, para dar uma outra pegada nesse carro. Também é o único Pulse com um câmbio automático de 6 marchas e não aquele CVT com simulação de 7 marchas. E claro, tem toda uma programação específica, ele tem um modo esporte ainda mais intenso do que nos outros Fiat, que eu vou tentar te mostrar, te provar que isso realmente acontece quando eu estiver dirigindo daqui a pouco. Bom, eles também prepararam um escape especialmente dedicado a esse carro para ter um ronco mais encorpado, que você também vai ouvir daqui a pouco. Mas o fato é que a diferença entre um Pulse Impetus 1.0 para esse Abarth aqui é muito maior do que se tinha antigamente entre um Punto Sporting e um Punto T-Jet, ou entre um Bravo Sporting e um Bravo T-Jet. Bom, depois eu falo do trabalho dos engenheiros, agora eu vou falar do trabalho dos designers desse carro aqui. Porque, embora ele seja um Pulse, ele tem muito menos coisa de Pulse do que parece. Essa grade aqui, por exemplo, ela tem uma trama parecida com a dos Fastback, mas a grade é diferente, porque tem essas tomadas de ar inferiores aqui que dizem ser funcionais, elas têm uma utilidade nesse carro. Essa barra aqui em cima, ela é preta e tem uma textura que imita fibra de carbono. O para-choque em si também é o mesmo do Fastback, o que quer dizer que ele tem tomadas de ar laterais realmente funcionais que direcionam, canalizam o ar lá para a caixa de roda. E por fim, tem esse friso que nos carros cinza, preto ou branco são vermelhos e nos carros vermelhos podem ser prateados ou também pretos. Tem um pacote visual que o consumidor pode escolher que deixa todos os detalhes do carro preto, como muita gente gosta. E tem um detalhe importante, os faróis são full LED, porque nos Pulse os faróis são de LED, mas as setas são de lâmpadas convencionais. E no Fastback, que usa esse mesmo farol, todas as iluminações são de LED, inclusive os faróis de neblina, como nesse carro aqui. O que eu falei sobre o detalhe vermelho no para-choque também vale para a capa do retrovisor e para essa faixa na base das portas. Elas podem ser pretas ou prateadas, a depender do gosto do cliente quando o carro for vermelho. O que também é exclusivo do Pulse Abarth é essa moldura dianteira com esses sulcos aqui. As rodas aro 17, embora o Pulse também tenha roda 17 nas versões inferiores, essa roda ela tem tala de 7 polegadas, ela é mais larga. Esses pneus Dunlop, eles têm muito mais aderência do que os outros pneus, que se não me engano são Pirelli ou Continental no Pulse. Esse daqui é um pneu de fato feito para ter grip, para ter aderência. Tem essa tampa dos parafusos que simula um cubo rápido, não é, tá? E também é uma roda mais leve, ou seja, ela é capaz de reduzir a massa suspensa ali, a massa na verdade não suspensa no sistema de suspensão e fazer uma diferença, dar mais precisão para a direção do carro na hora que estiver conduzindo. E é basicamente isso o que muda aqui na lateral. Claro, tem mais escorpião aqui. A Fiat fala que são 13 logotipos do escorpião espalhados pelo carro. É para você não esquecer
que o signo do Carlo Abarth era esse daqui. Bom, e aqui na traseira o que fica mais evidente é essa nova base do para-choque bem mais saliente, com uma dupla saída de escape cromada. Tem o Abarth aqui em vez do logotipo da Fiat também, por extenso. E aqui o logotipo do Pulse tem um detalhe vermelho no E. E, claro, a plaquetinha para identificar o motor turbo 270, que é 1.3 turbo. Além disso, tem essa antena Shark no teto, que, enfim, dá uma esportividade, mas isso era bem mais legal lá em 2007, quando o Vectra Elite foi lançado. 2007 não, 2005, 2006. Hoje em dia já se tornou um detalhe até difícil de notar. É porque nos outros Pulse tem aquela anteninha de verdade aqui. Bom, e aqui dentro, o Pulse Abarth é mais fastback do que Pulse. Porque você pode notar que o comando do ar-condicionado está mais inclinado, como no Fastback, esse console mais largo e mais alto é o mesmo do Fastback, e justamente por isso ele também recebe alguns sistemas que nenhum outro Pulse tem, que é o caso do freio de estacionamento eletrônico, da função Auto Hold e esse compartimento aqui para carregamento sem fio do smartphone com refrigeração, com uma saída de ar-condicionado para não deixar o seu celular esquentar enquanto ele está carregando na base de carregamento sem fio. Outro detalhe específico é esse friso vermelho na base do painel, na verdade, na parte superior do painel, não é na base. Tem a plaquetinha da Abarth aqui no canto, que não é limited como no Fastback, é uma plaquetinha com o logotipo da preparadora. E o quadro de instrumentos tem seu próprio grafismo. Você tem a pressão do turbo, tem um monitor de G lateral, de força G, e ainda um indicador de de percentual da potência que está sendo entregue naquele momento. Porque, claro, embora você tenha o torque cedo, a potência só vai chegar lá para 5.700 RPM, 4.000 giros depois. E ainda tem o volante. A Fiat tinha lançado um volante novo com o Fiat por extenso, mas no caso da versão Abarth eles tiveram que retomar esse miolo que, se eu não me engano, veio da Toro, porque tem um mostrador, tem um logotipo redondo, e aí eles conseguiram implantar aqui o escorpiãozinho mais uma vez nessa cabine, que também é um escorpião que vai aparecer no banco, que tem um desenho, uns gomos mais largos do que o do Fastback e são gomos retos, então não é exatamente o mesmo banco. Fora, claro, costuras vermelhas com o selo do escorpião, escrito Abarth nas laterais dos bancos, aquela coisa de sempre. Bom, e tem um detalhe que para mim não fez o menor sentido, que é o botão que ativa o modo mais esportivo do carro aqui no volante. Você já tinha visto ele vermelho num Pulse Impetus, por exemplo, escrito Sport. No Fastback Limited, by Abarth, você tem o escorpião, mais uma vez o escorpião. E aqui, no Pulse Abarth, o que tem aqui é Poison, é o botão de envenenar o carro, mas a única coisa que me lembrou foi a música do Alice Cooper. Tem que parar, senão vão cobrar direito autoral aqui. Mas o fato é que esse botão ele muda muito mais o carro do que os outros modos Sport ou o modo do escorpião. E isso eu vou tentar te mostrar agora, finalmente, lá na pista. Vamos lá? Bom, eu já estou devidamente acomodado aqui, andando, me aquecendo, digamos assim, na pista com o Pulse Abarth. Ainda estou no modo normal, né, de direção, e ele já empolga, porque também não seria difícil, né, com 1.280 kg e 185 cavalos, um carro desse não andar bem. Mas perceba, ele tem um escapamento esportivo, mas ele não é tão invasivo assim na cabine, então você escuta fora o ronco mais grave, né, faz aquela presença, mas o carro em si não é tão barulhento, não é tão ruim, né, não é tão desconfortável a longo prazo você dirigir, né, com esse barulho no seu ouvido. O que mais muda na parte técnica do Pulse Abarth? Ele é 1 centímetro mais baixo, a suspensão dele, o vão livre, é de 18,8 centímetros, então ele é um pouquinho mais baixo do que o Pulse convencional. Todas as suspensões são diferentes, molas e amortecedores são 12 a 13% mais rígidos do que das versões convencionais. Por sinal, a suspensão continua por eixo de torção na traseira, mas o eixo em si é 15% mais rígido. A barra estabilizadora dianteira também é mais grossa, ela tem a mesma bitola que se usa no Fastback, que é também uma diferença que o Fastback tem
na comparação com os outros Pulse. Então isso já faz uma grande diferença nas respostas, mas o que realmente muda a direção é o fato de que ele tem uma outra caixa de direção, uma caixa de direção mais rápida. As respostas aqui são 7% mais rápidas, que seria, em vez de 2 voltas e meia, ele tem, na verdade, menos do que 2 voltas e meia das versões tradicionais do Pulse, coisa de 2,4, 2,3 voltas. Então, a resposta que o input que você dá na direção aqui, o carro responde mais rápido. Eu preciso movimentar menos o volante para ter a resposta que eu quero no Pulse. E isso faz uma bela diferença quando você está andando rápido. Bom, mas eu posso te dizer que o que realmente faz o Pulse Abarth é o modo Poison, é o modo esportivo mais intenso. Deixa eu só passar essa chicane. Eu vou ativar agora, hein? Ó, a resposta do motor passa a ser muito mais intensa. Ele também muda o comportamento das assistências. Então olha o que ele faz. Ele deixa a traseira dar uma leve escapada para eu fazer o contorno de curva. E, cara, é muito legal porque ele tende ou a um neutro ou uma saída de traseira proposital. Essa saída de traseira é necessária, ela é fundamental para você fazer um belo contorno de curva. O mais importante é que ele não sai de dianteira, como acontece normalmente com carros com tração dianteira, como esse daqui. Então isso é realmente interessante demais, interessante demais. Ó, o mais legal é a saída de curva com ele. Faz realmente muita diferença no comportamento. Ó como ele permite que eu saia. Isso é o mais legal desse carro, cara. É aqui que tá, encontrei agora onde está o Pulse Abarth. O veneno, o escorpião. 130, olha essa curva. Agora sim a coisa ficou legal. O pneu realmente dá uma baita aderência, eles falam em 7% mais aderência que os demais. Faz uma bela tocada esse carro. E tem uma coisa muito mais legal. Quando você reduz na alavanca, em alguns momentos, ele abre o comando de válvulas, né? Isso graças ao sistema multi-air, que é todo eletrônico. Ele abre o comando de válvulas para dar pipoco no escapamento. É que eu não consegui fazer esse efeito aqui agora, mas é legal quando isso acontece, viu? Ó. E ele permite várias reduções que um câmbio automático convencional não permite. Também faz parte da programação desse câmbio Aisin, né, de 7 marchas. Permitir, por exemplo, que você coloque a primeira marcha abaixo de 40 km por hora. Ó, fiz uma redução aqui agora. Provavelmente esse carro não permitiria isso em outras circunstâncias. Tudo isso em eletrônica, né? Você tem a suspensão, tem a direção, mas a modulação do controle de estabilidade faz uma baita diferença nessa tocada aqui. Gostei, viu? E ainda tem o quadro de instrumentos mostrando pressão de turbo, a potência que está sendo entregue, o contagiros e até o G lateral, que nesse carro aqui chega a 0,99. Ele suporta até 0,99. É um belo número. Por isso que ele tem aderência, né? Então, o resultado é bem bom. Bem bom mesmo. Tô viciado, na verdade. Eu acho que já tô falando demais. Como anda? É, dá pra fazer carro esportivo com câmbio automático, sim. E esse tempo todo, o freio manteve a resposta, viu? É tambor, mas ele manteve aqui. Olha isso. Tudo bem, o controle de tração tá atuando. Ele espera, né, que eu retorne a direção pra voltar a dar força na roda, mas fica bem legal. Ó. E não sai, né? Esse é o Fiat Pulse Abarth. Me conquistou. Convenceu. Essa é a palavra.
Acho que você entendeu que esse Pulse Abarth é um carro muito específico. E de fato, ele é o primeiro SUV da história da Abarth no mundo e o primeiro que foi desenvolvido no Brasil. E se você quiser ir um pouco mais além, ele também é o único SUV compacto esportivo que nós temos à venda hoje no Brasil. Mas a gente também pode entrar numa discussão, uma velha discussão, se o Pulse é SUV, enfim. A Ferrari faz um SUV para não chamar de SUV. Esse daqui você pode chamar de hatch, mas chamam de SUV. Não dá para entender. O fato é que esse carro é um esportivo legítimo. Ele tem muitas mudanças para se sustentar como um esportivo. E ele faz jus a isso. Ele é bem mais rápido do que parece. Mas a Fiat insiste naquela estratégia de nos apresentar o carro, deixar dirigir e não falar o preço até o dia do lançamento. Então eu estou considerando que esse Pulse Abarth vai custar o mesmo ou quase o mesmo que um Fastback Limited by Abarth, ou seja, seus 155 mil até 160 mil reais. O preço verdadeiro, o preço de lançamento de fato, está aqui na descrição do vídeo. Bom, e também já vale deixar avisado que a Abarth vai ter seus pontos de venda no Brasil. Na verdade, serão 50 concessionárias Fiat com um espaço dedicado aos Abarth, porque a operação começa agora com o Pulse Abarth, mas no ano que vem ainda vai ter o Fastback Abarth, com toda a preparação mecânica que nós vimos aqui, pelo menos seguindo a mesma receita, e também está previsto para o Brasil o Fiat 500 elétrico Abarth, com mais potência e um desempenho muito mais instigante do que a versão que temos hoje, com seus cerca de 130 e poucos cavalos, 120 cavalos na verdade. E vai ser bem melhor com 180, na verdade quase a mesma potência desse carro aqui. Mas isso é coisa para o ano que vem, o ano está acabando, 2023 nós falamos disso. Por hoje é só. Nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, aqui na Quatro Rodas se faz jornalismo.